Olá, meu nome é Gladson Cunha. Bem-vindos à disciplina de Eclesiologia. Nós vamos então tratar neste vídeo as questões preliminares da teologia da Igreja ou a doutrina da Igreja. Às vezes nós pensamos que a teologia se presta apenas às afirmações acerca do que é Deus, das questões outras ou até mesmo, digamos, metafísicas, sobrenaturais da fé. Mas a teologia também ela reflete sobre aquelas questões próprias da vida cristã e, claro, do significado do que vem a ser a própria Igreja de Cristo. Seu poder, de onde ela deriva, quais são as suas características, quais são as suas marcas, o que evidencia que esta ou aquela organização são ou fazem parte de algo muito maior, que é o que os teólogos antigos têm chamado de a Igreja triunfante. A igreja que em todas as suas características é a marca final de todos aqueles que creram, creem e crerão até a volta de Cristo. Então nós precisamos aqui, hoje, formular algumas questões bem introdutórias, mas que sejam fundamentais para nós percebermos e entendermos a natureza do que é a igreja. O texto fundante para nós trabalharmos aqui, um texto, claro, um texto bíblico, é Mateus, capítulo 16, quando do diálogo que Jesus tem com Pedro em Cesareia de Filipos, ou de Filipe. Nós temos ali um diálogo sobre a personalidade de Jesus e a identidade do seu povo. Há algumas questões ali que nos chamam a atenção. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem as pessoas, o povo, ser o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo? Alguns vão dizer: olha, Senhor, para alguns o Senhor é um profeta, para outros o Senhor é Elias, ou João Batista que ressuscitou dos mortos. E aí Pedro, assumindo o seu lugar, ele afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o ungido de Deus, mencionado em todas as Escrituras do Antigo Testamento, que não apenas isso o identificava, mas também ele teria a característica de ser o Filho de Deus, alguém que não apenas é ungido, mas que se identifica com o próprio Deus, e não qualquer Deus, mas o Deus vivo, o Deus revelado a Israel, o Deus revelado no Sinai, o Deus revelado aos patriarcas, o Deus das Escrituras. Neste caso, nós temos uma relação entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o momento em que a Igreja se encontra em sua forma básica nas Escrituras, que é no Antigo Testamento. Há correntes que vão considerar que a Igreja e Israel são duas coisas diferentes, principalmente as correntes dispensacionalistas vão afirmar isso. Então, há uma coisa que é o antigo povo, a Israel segundo a carne, e a igreja gentílica, que é uma segunda instituição, até mesmo mal entendido acerca daquela fala de Paulo aos Romanos, em que Deus meio que aguça os ciúmes
de Israel com a igreja, a paixão de Deus a Israel, e a igreja é uma coisa secundária, mas essa percepção não faz jus às Escrituras, uma vez que a própria ideia de igreja, assembleia, ajuntamento, eclesia, aquele povo que sai de e se reúne, é própria também da expressão hebraica kahal. Kahal é o ajuntamento, é aquele congregar dos israelitas em torno do tabernáculo, em torno do templo, a ideia de se ajuntar ao redor de Deus, é aquela assembleia, aquela santa solenidade das pessoas em volta da adoração, do culto, e essa é a ideia. Também ela vai ganhar um novo sentido, uma vez que a eclesia, ou eclésia, ela tem uma conotação muito interessante, porque essa é a assembleia que se reúne para ouvir o arauto, o querix, que proclama o querigma, anuncia o querigma, e esse querigma é o evangelium, ou evangelho. E o evangelho, há uma definição, precisamos tomar aqui como fundamental, que o evangelho não é boas novas no sentido de eu tenho uma boa notícia para você. Não. Pelo contrário, o evangelho não é uma palavra criada por Jesus ou pelos apóstolos, os evangelistas, mas é um termo técnico utilizado por imperadores, por reis, principalmente no mundo greco-romano, que era um anúncio de conquista, de vitória do seu reino sobre um outro reino. Em geral, o evangelho era um documento que dizia, por meio dos seus arautos, que o imperador ou o rei X conquistou aquela terra e, portanto, aquela população deveria se render ao senhorio do novo rei ou sofrer as consequências da revolta. Em geral, um aspecto punitivo. Nesse sentido, então, a igreja é a anunciadora ou a agência de anunciar o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do reino esse que já e ainda não conquistou o mundo, o universo, e portanto deverá ser acatado a proclamação desse Evangelho, submeter-se a Cristo ou arcar com as consequências. Embora saibamos que esse submeter-se é um submeter de um jugo novo, de um fardo suave, leve, de um compromisso de vida, de algo que nos traz um novo sentido de relacionamento com Deus, de relacionamento com o próximo, de relacionamento conosco mesmo e, claro, um relacionamento novo com a criação. Logo, o Evangelho ele perfaz toda a vida humana, toda a existência humana em todas as suas dimensões. Qual é o papel, então, da igreja nesse sentido? Se tornar agência proclamadora da salvação de Cristo, da salvação promovida por Deus, por meio do seu Filho, que morto e ressuscitado, assume então o papel de rei sobre todo o universo, chamando todas as nações, povos, tribos, raças ao arrependimento, ao voltar-se para Deus, ao retornar à aliança com Deus e viver para a sua glória. Esse é o papel da igreja.
Qualquer outra coisa pode ser acessório. Então, quando, por exemplo, a igreja se torna um modo de operacionar algumas questões sociais, políticas, isso são possibilidades, são dimensões, mas não faz parte da sua própria natureza tal coisa. A igreja ela atua como agência do reino para proclamar o evangelho por palavras e ações, testificando no mundo aquilo que Cristo fez. Bom, nesse sentido, como a igreja é a igreja de Cristo, o seu poder deriva de Cristo. A sua razão de ser vem de Cristo. O seu existir está dependente daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo faz. Nesse caso, ele faz não apenas pelos seus atos anteriores, mas atualizados na operação do próprio Espírito Santo. Nós temos hoje o papel ou a função principal do Espírito Santo na vida da igreja é direcioná-la a vivermos aquilo que é propósito de Deus Pai por meio do Deus Filho, Jesus Cristo, encarnado, morto e ressuscitado, aplicando à humanidade, claro, as bênçãos dessa salvação conquistada na cruz. Perceba que quando nós lemos Efésios capítulo 4, principalmente ali a partir do versículo 11, salvo o melhor juízo, há toda uma elaboração do apóstolo Paulo em demonstrar esta relação. Cristo é elevado aos céus e pelo seu Espírito ele distribui dons aos homens, comissionando-os para diferentes papéis, funções, para diferentes ações no mundo, por meio da igreja, com um propósito bem claro de conduzir todos aqueles que creem a uma maturidade de fé, a uma perfeição possível enquanto neste mundo, há um agir que tem a ver com refletir a imagem de Cristo. É claro que aí nós vamos entrar na doutrina dos dons, na teologia dos ofícios, nas demandas que nós temos aí acerca da própria ideia da igreja ser constituída aí também a partir de questões de ações ministeriais, uma vez que, como ela é agência do reino, ela tem esse caráter ministerial por meio dos quais Jesus Cristo exerce o seu governo, exerce a sua autoridade por meio do seu Espírito Santo, através de homens, através de mulheres, através de pessoas que estão, então, direcionados por ele a guiar o seu povo congregado em meio ao mundo. Bom, dito isso, nós podemos, então, considerar aqui agora algumas questões mais práticas e que estão ligados aos modos pelos quais Cristo governa a sua igreja. Quando nós falamos de governar a igreja, há diferentes percepções de como o governo de Cristo é exercido na igreja. Eu gostaria então de colocar aqui para vocês algumas questões bem práticas
mas que são também esses posicionamentos distintos que nós temos acerca, quando digo nós teólogos, temos acerca do modo como Cristo exerce o seu governo na igreja. O primeiro modo, e o mais conhecido, é chamado de modelo episcopal. Em geral, o governo episcopal, ele apresenta a ideia de 3 ordens ou 3 ministérios que são exercidos aí de maneira a conduzir a igreja dentro do seu ministério. O primeiro deles recebe esse nome episcopal porque ela tem uma hierarquia de ordem, de obediência. Há alguns momentos há uma forma até mesmo de uma monarquia, por assim dizer, uma vez que a pessoa ou a figura central é o bispo, que é auxiliado por presbíteros, os quais não têm sob a sua tutela, mas sob a tutela do bispo, um quadro auxiliar de diáconos. Esta forma de governo, ela está presente na Igreja Católica, na Igreja Anglicana, na Igreja Metodista, que tem uma tradição episcopal. Em algumas igrejas luteranas é possível também encontrarmos essa existência de ordens distintas. Algumas igrejas de tradição reformada ou calvinista, como queiram, também podem ter essa forma de governo. Entre elas, a gente pode destacar aqui a Igreja Evangélica do Sul da Índia, que é uma igreja formada a partir da união de várias denominações, onde eles optaram pela forma episcopal de governo, embora o bispo seja eleito a cada período, e há até mesmo uma alternância entre aqueles que são bispos. Não se trata de uma questão perpétua, de perpetuidade. De uma forma menos evidente, mas também podemos considerar aí uma forma de episcopalismo, é o que tem sido adotado nas igrejas Assembleia de Deus, de uma forma mais clara, quando a gente vê a Convenção Madureira, que tem o seu bispo com esse nome. Mas quando nós pensamos em um pastor presidente seja em um nível regional, seja em um nível maior, pastor presidente de um ministério, nós estamos pensando sim na figura de um bispo, que está ali gerenciando outros que ocupam uma função semelhante a dele. Então, o pastor ou o presbítero, eles estão ali em uma relação muito próxima com esse pastor presidente. Uma segunda forma de nós percebermos, e geralmente, e essa é a ideia, né, do episcopalismo, ou do conceito episcopal, é que esse governo vem de cima para baixo, tá? Então, esse governo vem de Deus por meio de um bispo, por meio de seus auxiliares, seus presbíteros, seus diáconos, tá? Às vezes essa hierarquia é um pouco mais alongada, como acontece na Assembleia de Deus, cooperador e tal, até chegar um pastor de campo, pastor presidente, por aí vai. Um outro modo de governo é o que nós podemos chamar de governo semi-erastiano. O que é isso? Por exemplo,
é um governo muito próprio das igrejas luteranas. Ou seja, você tem um grupo leigo que gerencia toda a parte, digamos, organizacional da igreja, e um grupo religioso, por assim dizer, que tem como função apenas o trabalho espiritual daquela comunidade. Talvez não seja conhecido por muitos, mas, por exemplo, nas igrejas luteranas, ou pelo menos nas duas maiores denominações luteranas no Brasil, nós temos essa estrutura. O governo espiritual, de um lado, o governo, digamos, político, em outra, com um outro grupo. Então, o pastor ele é autoridade no sentido espiritual, enquanto existe um presidente da comunidade, um presidente da congregação, que tem essa tarefa precípua de cuidar das coisas, das ordenanças fiscais e por aí vai, daquela comunidade. Esse é um tipo muito comum naquelas igrejas que são parte até mesmo do conjunto estatal, as igrejas da Holanda, Países Baixos também, que é a mesma coisa, mas há outras igrejas estatais que elas funcionam assim. O Estado gerencia algumas questões, enquanto o espiritual é por conta de uma comunidade de religiosos ordenados para esse fim. Um outro modelo que nós temos é o representativo ou presbiteriano. Nesse caso, o governo da igreja, poderíamos dizer, é de Deus, mas ele vem de cima para baixo, uma vez que é a comunidade de uma igreja local que escolhe os seus diáconos, que escolhe os seus presbíteros e pode até mesmo escolher o seu pastor. Então, não há uma hierarquia, não há uma questão aí de diferenciação hierárquica, há uma diferenciação de funções, um não está acima do outro, mas cada qual age dentro do seu espaço, e poderíamos até dizer, como se trata de um governo conciliar, as decisões nunca são, ou jamais deveriam ser, monocráticas, sempre dentro de um colegiado de pastor e presbíteros. Esse governo é bem mais próprio das igrejas presbiterianas. Nós temos, pelo menos no Brasil, umas 7 denominações presbiterianas que utilizam desse modelo. Isso para a igreja local, mas que se expande para outras organizações que fazem a gerência dessa igreja local, como presbitérios, sínodos, assembleias gerais e por aí vai. Então, o governo não é autocrático, não é monocrático, ele é congregacional, ao mesmo tempo que também é exercido conciliarmente. Por fim, nós temos o governo congregacional, muito comum nas igrejas batistas. Há também a denominação chamada igreja congregacional, onde o governo de Cristo é exercido por meio da congregação, da assembleia da igreja. Todos os membros, professos, batizados, eles são parte dessa assembleia e, portanto, devem exercer ou participar das tomadas de decisões, desde como utilizar o orçamento, até mesmo contratação de pastores, demissão de pastores, a disciplina na igreja, o modo como a igreja trabalhará e por aí vai. Alguns entendem que é uma das formas mais democráticas, uma vez que
há uma participação de todos, não é um pequeno grupo que vai tomar as decisões, mas por outro lado também temos que lembrar que em qualquer um desses grupos ou modos de organização eclesial, nós temos a ideia que, no final das contas, precisamos compreender que Cristo é o Senhor da igreja. Nesse sentido, todos aqueles que tomam decisões e assumem o papel de liderança humana na igreja, eles precisam estar atentos ao que o Senhor da igreja pretende. Quais são as suas intenções para o povo? Nesse caso, o Senhor da igreja é Cristo. E aqueles que assumem à frente desse trabalho, ou eles, quando eles agem em nome de Cristo, eles podem glorificar o nome do Senhor ou maldizer o nome do Senhor. Nesse sentido, nós precisamos ter o cuidado e a hombridade de entendermos que, enquanto liderança, a igreja também precisa expressar o caráter de Cristo. Recomendo a todos vocês a leitura dos textos apresentados, revejam essa aula, acessem os demais materiais recomendados para vocês, façam suas atividades e até a próxima aula. Abraço, fiquem com Deus.